Graça e paz, bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando nossa escola dominical online nesse dia 21 de fevereiro de 2021. Igreja Metodista em Constantina, congregação Canhada Funda, congregação 1º de Maio. A vantagem da escola dominical online, claro que não é a mesma coisa que o presencial sempre é melhor. Mas a vantagem do online é que a gente, ao mesmo tempo, a gente pode se encontrar com as três comunidades, né? E até com pessoas que nem são daquela comunidade, mas a gente pode se encontrar aqui com Constantina, Gaiá da Funda e São José ao mesmo tempo. Nesse horário, se a gente não tivesse em bandeira preta, nesse horário a gente estaria com culto presencial na Canhada Funda, né? Então o pessoal da Canhada Funda estaria vindo no culto. Então aguardo, espero que o pessoal da Canhada Funda esteja participando em peso, né? E já está aqui a irmã Luísa, tem mais pessoas assistindo, mas você é bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Eu vou pedir para a pastora Keila estar compartilhando esse vídeo nos grupos Família Metodista e Coração Aquecido. O material que nós vamos usar hoje, eu mandei em PDF, está no grupo informativo, e também está à disposição em formato JPG no grupo do Facebook Escola Dominical. Esse material não foi elaborado por mim, nem pela pastora Keila, mas foi a pastora Keila, que é a coordenadora de educação cristã, né, local. A pastora Keila fez essa pesquisa, conseguiu pegar disponibilizado na Igreja Metodista da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Esse material é um material de aula do CTM, do Centro de Treinamento Missionário da primeira região da Igreja Metodista. Então, é isso que nós vamos estar usando, os créditos. Até mesmo antes de fazer a oração, eu até não sei, quem conhece, pega teu inário, se tu tem um inário, pega o inário, o hino número 148. Eu não conheço esse hino, eu não sei cantar, mas me chamou muita atenção a letra. Até alguém que saiba cantar, depois manda um áudio para a gente aprender a melodia, porque eu achei interessante a letra, mas eu não sei, não conheço a melodia. O hino 148 diz assim: Escola Dominical. Dominical é a grande e antiga escola em que se estuda o livro do Senhor. A vida que se exalta, se acrisola e alcança em Cristo seu real valor. E alcança em Cristo seu real valor. Então já começa dizendo assim, que na escola se aprende mais, se aprofunda a palavra de Deus e com isso se cresce em Cristo Jesus. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. Daí no parte 2 diz assim: grandes vultos e eras memoráveis, lições sublimes vimos aprender, lições inscritas na alma inapagáveis, que moldam nossas vidas com poder. É o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos estudar grandes vultos memoráveis e eras memoráveis que dão origem ao que a gente vai fazer para que a gente possa moldar as nossas vidas com base nesse conhecimento. Aqui eu acho que tem uma coisa errada, que eu vou te explicar. No 13 assim, o mestre insigne está presente, Cristo. Ah, legal, tá certo. Não, eu me confundi. Eu pensei que ele estava falando do mestre, que é a escola dominical. Não, o mestre é Cristo. Cristo que está presente na escola dominical. Que luz, vida, a vida plena traz. O seu ensino igual jamais foi visto, tesouro mostra de alegria e paz. Então, muito interessante, né? Diz assim, olha, não é o professor da escola dominical ou a professora que é o mestre. Quem é o mestre é Jesus, é o Espírito Santo em Jesus Cristo que está nos ensinando. E termina dizendo, universal bendita escola é essa, que os seus alunos conta por milhões, no qual o estudo é verdadeira festa que empolga crianças, jovens e anciães. Então, realmente a escola dominical é para todas as idades. Bem-vindo, bem-vinda à escola dominical do dia
21 de fevereiro de 2021. Hoje nós vamos estar falando, o tema de hoje é discipulado na tradição metodista. E você pode participar escrevendo as suas dúvidas, os seus comentários, opiniões, exemplos. Eu estou falando um assunto, pode dar o exemplo, coloca aqui embaixo por escrito. Essa é a tua participação da escola, né? Não tem como a gente levantar a mão e falar, mas tu pode escrever aqui embaixo a tua opinião. O material já foi disponibilizado pelo Facebook, ali no grupo Escola Dominical. O material também está disponibilizado no WhatsApp. Amém? Pega a tua caneta, pega a tua Bíblia e vamos começar o nosso estudo. Vamos fazer uma oração. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua graça, obrigado por esse domingo que tu nos dá, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão valorizando esse momento, que estão honrando, Senhor, essa disponibilidade de aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que teu Espírito Santo, como essa canção que a gente não soube cantar, como essa canção diz, seja, Senhor, tu o mestre que vai estar nos direcionando, nos guiando nesse nosso estudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Igreja, discipulado na tradição metodista. Olha, a gente não ia estudar a Bíblia? Sim, a gente vai estudar a Bíblia também. Mas a escola dominical também serve para a gente conhecer um pouco da nossa doutrina. Em algumas outras denominações, eles chamam a mesma coisa que nós metodistas, os presbiterianos também, os luteranos também, chamam de escola dominical. Outras denominações chamam de culto de doutrina, tá? Que é a mesma coisa. Então, quando você fala, lá em tal igreja tem culto de doutrina tal dia. Não, eles chamam de culto de doutrina. É a mesma coisa que a escola dominical. Então a gente aprende também doutrinas. Bom dia, irmã Maria Rosane, né? Bom dia, irmão Jair, bom dia a todos e a todas, Luísa e todos que estão online, está cada vez entrando mais gente. Vamos começar, gente? A gente já orou, já falou do hino 148, leia de novo o hino 148, é uma lição à parte, a gente podia fazer uma lição só sobre o hino 148. Vamos seguir adiante. Ô, irmão Jair, por acaso tu não sabe a melodia do hino 148? Se tu sabe, porque o irmão Jair, ele é evangelista e conhece bastante música. Se tu souber a melodia do hino 148, grava para mim e me manda. Muito bem. A irmã Yara, que sempre está junto conosco, ela conhece quase tudo quanto é hino também. Né? Ela assiste via WhatsApp. Se a irmã Yara souber também, pode mandar. Muito bem. Vamos começar então falando sobre, antes de falar sobre modelo, a história, modelo do discipulado, no modelo de John Wesley. Quem que é esse John Wesley, pastor? John Wesley é o fundador do movimento metodista, um movimento que começou lá no século XVIII, né? 300 anos atrás, há três séculos atrás, que começou esse movimento metodista que deu origem à Igreja Metodista. Aqui no Brasil, a Igreja Metodista está presente há 155 anos, mais ou menos isso. E aqui no Rio Grande do Sul há 135, 138 anos, uma coisa assim. Mas no mundo, o movimento metodista tem 300 anos. 150 anos depois de existir no mundo, o movimento metodista chegou também no Brasil. Mas então assim, e John Wesley foi um pastor anglicano que deu início ao movimento metodista, do qual nós fazemos parte, né? Todos nós que somos metodistas fazemos parte. Vamos lá, modelo de discipulado de John Wesley. Discipulado na história. O slide que vocês têm em mãos, eles já começa com a interrupção do discipulado em 312, através do edito de Constantino, né? Mas não de 312 depois de Cristo. Mas não fala sobre coisas que eu falo. Para quem está no programa de discipulado aqui da Igreja Metodista, sabe, né, que
até que o discipulado ele faz parte da história desde o Antigo Testamento. Se a gente pegar lá no livro de Crônicas, a gente vai ver a orientação, Primeira Crônicas, a gente vai ver a orientação de Deus sobre a escala dos levitas, e os levitas eles eram feitos a escala, tinha os mestres e os discípulos dos levitas. Quem que eram os levitas? Eram os sacerdotes. Então, existia. Quando tu vai ver no livro de Isaías, mais do que isso já, lá em 1 Reis, quando fala de Elias, Elias tinha seus discípulos de profeta. E Isaías, séculos depois, muitos séculos depois, Isaías também fala dos discípulos que continuam, né? Os discípulos de Isaías. Mas o que mais se fala em discipulado é nos evangelhos. No evangelho de Mateus se fala muito. Então, o discipulado é um formato que está presente na Bíblia. E uma coisa, Deus, a Jesus, o próprio Jesus, ele ordena que se crie discipulado. Não é uma coisa que foi inventada por metodista, muito menos pelo pastor Danielson, não, ou por, sei lá, por qual denominação. Vamos só pegar, para pegar a palavra de Jesus. Se tu pegar os evangelhos, o tempo todo está falando de discípulos, que não são só os 12. Os 12 são os discípulos que peguei aqui em Isaías, onde é que está? Bom, tá. Pegar aqui, Mateus capítulo 28 diz assim, versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos. Jesus passou 3 anos formando grupos de discipulado e ensinando os discípulos dele, esses 12 que ele separou como líder. A gente vai ver isso também na tradição metodista, que a tradição metodista copia esse formato de Jesus, de ter grupos temáticos, um grupo só de líderes, né? Vocês sabem quantos era o grupo de líderes que Jesus discipulava? 12, mas mais ou menos tinham em torno de 300 discípulos no geral, mas esses 12 Jesus separava por um tempo especial, porque esses 12 iam fazer mais discípulos depois. Então, Jesus ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Em Atos dos Apóstolos, aparece várias vezes o nome discípulos, não se referindo agora mais aos apóstolos. Os discípulos são aqueles que estavam caminhando com Jesus dentro da igreja primitiva. Eram chamados de discípulos. E até na Antioquia, na cidade de Antioquia, onde os discípulos foram chamados de cristãos. Então, quem era chamado de cristão? Cristão que quer dizer pequeno Cristo, imitador de Cristo. Cristão é aquele que se deixa ser discipulado dentro do cristianismo. Esses eram chamados de cristãos, não eram outros. Cristão não era qualquer um, cristão é aquele que estava dentro do processo de discipulado. Isso está em Atos dos Apóstolos. Então se mostra que Deus, que os apóstolos continuaram cumprindo a ordem de Deus. Deus, desde o Antigo Testamento, ordena esse processo de discipulado. Pastor, discipulado é um curso? Não. Discipulado é estudo bíblico? Não. Discipulado tem estudo bíblico. A gente vê Jesus explicando a Bíblia para os discípulos, mas o discipulado não é só estudo bíblico. Olha, leia como que Jesus, no Evangelho de João, o que tem, eu nem citei o Evangelho de João aqui, o Evangelho de João, o que tem de momentos em que Jesus pega as Escrituras e explica. Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, o que Jesus está pegando as Escrituras e ensinando para os discípulos, e explicando. Então, sim, discipulado tem estudo bíblico, mas discipulado não é estudo bíblico. Ele tem estudo bíblico. Discipulado é muito mais. E o que Jesus manda não é uma invenção do colégio episcopal. Tá chegando aqui a pastora, sei que a pastora Keila ia de outro lugar. Dá um oi aí, pastora Keila. Tudo bom? Não é, então não é discipulado não é só estudo bíblico, discipulado não é invenção do colégio episcopal metodista, nem imposição do pastor Danielson, não. Discipulado é uma ordem que Jesus deu. Ele disse, fazei discípulos de todas as nações. Para ti que está participando do discipulado
metodista, eu estou chovendo num molhado, porque vocês já viram isso, né? Mas para ti que talvez não entrou ainda no programa de discipulado, fique sabendo que é uma ordem de Jesus, não é uma invenção. E na Antioquia, na igreja primitiva, quem era chamado de cristão? Aquele que era discipulado. Quem não era discipulado não era chamado de cristão. Bem interessante isso, né? Já parou para pensar? Se tu chegasse e disse assim, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, e dizendo, tu é discipulado? Tu participa do discipulado? Não. Então tu não é. Na Antioquia era assim. Interessante, né? Mas vamos lá. Agora vamos pegar o nosso ali no PDF que eu mandei para vocês e está falando sobre discipulado na história. Só que toda essa história que eu estou falando do Antigo Testamento, os discípulos dos levitas, os discípulos dos profetas, os discípulos dos sacerdotes, né, os discípulos de João Batista, né, o Evangelho de Marcos fala dos discípulos de João Batista, os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, toda essa parte não está tá cortado, porque o nosso slide começa, esse do CTM, não é nosso, né? É lá do Rio de Janeiro. O nosso slide começa em 312 com o Edito de Constantino. Com o Edito de Constantino, as igrejas cristãs que se reuniam nas casas agora passaram a se reunir nos templos. Então, antes era nas casas, era nos templos. E com isso, esfriou o discipulado. Porque enquanto as igrejas eram nas casas, o discipulado corria mais solto. Mas quando se tornou no templo, e regrado, daí já não era mais regrado, e depois, não foi com o Edito de Constantino 312, mas foi depois, 390 e quê, alguma coisa assim, que foi colocado como religião do Império, e na religião do Império, daí a quem ordenava não era mais os apóstolos, nem mas era o próprio governo que mandava na religião, e o governo cessou. O governo da época, né, lá no século IV, o governo da época encerrou com o discipulado. A Daiane tá lembrando, né, que tem o irmão de aniversário, o irmão Ítalo Marcon, depois vamos mandar um abraço para ele. Né? Ele está lá em Erechim, né? Irmão Ítalo, Deus abençoe. Mas então vamos lá. Boa lembrança. Vamos. Então, sim, funcionou o discipulado até o Edito de Constantino. A partir do Edito de Constantino, 312 depois de Cristo, século IV, começou a cair. Daí, em 390 e poucos, surgiu logo depois disso surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana nessa época, né, do século IV, final do século IV para o século V, surge a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é dominada pelo governo na época, né? Tô falando então no tempo de Jesus, foi muitos anos depois. A Igreja Católica surgiu 5 séculos depois de Jesus, quase 5 séculos, 490 e poucos anos depois de Jesus. E foi nessa época, eu estou falando da Igreja Católica daquela época, que surgiu. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela era comandada pelo Império Romano. Então era o governo que mandava na igreja. E o governo retirou o discipulado que era feito até aquela época. Daí, em 1517, houve assim a grande boom da Reforma, início da Reforma Protestante. O início da Reforma Protestante, na verdade, era antes, né? A Reforma Protestante começou já e lá por 1300, com John Wycliffe e assim por diante. Mas o grande boom que se internacionalizou foi em 1517 com o Lutero. Então, houve uma reforma religiosa, houve sim uma volta às escrituras, mas ainda se manteve o mesmo formato que tinha. Não mudou muita coisa no formato. Daí, Spener, 100 anos depois, né, o Spener, com o movimento puritano, ele começa a voltar para o discipulado. Quem é que traz de volta esse movimento do discipulado? Os puritanos, com Philip Spener, que vai trazer lá no século
no início do século XVIII, um pouquinho antes dos metodistas, vai trazer os grupos de estudo de volta, de estudo bíblico nas casas. Então, tem a igreja, tem o templo, né, para fazer o culto de louvor, e tem as casas para fazer estudo bíblico e oração. Isso é século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII. E aí, o grande boom da organização do discipulado foi com os metodistas, porque os puritanos eles já tinham isso e serviram de base. Mas foi no século XVIII, muito mais, um pouquinho antes de 1738, mas em 1738 esse sistema explodiu, que foi o sistema metodista. John Wesley deu início à reunião dos grupos pequenos, denominados classes e sociedades. Daí que veio a organização. John Wesley viu que os puritanos estavam fazendo esse estudo, ele participava do estudo bíblico, participava de um grupo de discipulado com os puritanos, e daí ele foi para a Bíblia, estudando a Bíblia, e viu as diferenças que Jesus fazia entre cada grupo de discipulado e outro, e começou ele mesmo, imitando Jesus, separar os grupos de discipulado por classes e sociedades, por níveis, por assunto. Isso é o início do movimento de discipulado. E quase 200 anos, mais de 200 anos depois, com David Yong Cho, um grande evangelista e pastor da Coreia, mas ele não ficou só na Coreia, ele é internacional, ele desenvolveu movimento celular, o irmão Cho. Ele desenvolveu esse movimento celular que é inspirado no trabalho de... Olha, John Wesley experimentou o discipulado dos puritanos e se inspirou no formato do discipulado de Jesus e seus discípulos. E o David Yong Cho, né, o irmão Cho, ele se inspirou nos escritos de Wesley sobre discipulado e desenvolveu o movimento celular, o movimento dos pequenos grupos. Ele é o líder da maior igreja do mundo. Sim, ele se tornou... Essa igreja que virou uma igreja em célula é a maior igreja cristã do mundo. Se não me engano, é Árvore da Vida, eu não tenho bem certeza. Pesquisa a igreja na Coreia do Sul. Boa. Pesquisar a igreja na Coreia do Sul. E você vai ver, né, que é a maior igreja cristã do mundo. Por quê? E a Coreia do Sul não tinha muitos cristãos lá. Mas esse sistema de discipulado, gente, não tem como falhar. Não tem como falhar. Por quê? Porque foi Jesus que mandou. Vocês acham que Jesus ia dar um molde para fracassar? Para pensar. Por que os puritanos conquistaram quase toda a Europa? Por que no século XVIII, por que os metodistas conquistaram o mundo todo no século XIX? E por que a Coreia do Sul se tornou a maior igreja do mundo? Pelo mesmo motivo, por obedecer Jesus. Jesus disse, faça discípulos. Eles fizeram. Não tem como dar errado uma coisa que Jesus mandou. Por que as igrejas não crescem? Por que as igrejas não se desenvolvem? Ou por que se desviam e começam com heresia? Porque não faz o que Jesus mandou. Agora, esses três exemplos, né? Spener, com o discipulado puritano. Tem que lembrar, pastor, a perseverança no discipulado, né? Esses homens perseveraram, não desistiram. Isso. Não foi assim, o pessoal não veio no primeiro... marcou com 20, veio 3. Então eu não quero mais. Não, eles perseveraram. Veio 20 no primeiro encontro e no segundo veio 1. No primeiro encontro veio 20, no segundo veio 10. Eles não se preocupavam com isso. Eles continuaram fazendo. Eles perseveraram por muito tempo. Foi bem boa lembrança. Porque nem sempre a coisa funciona. Mas tem que continuar. Tem que continuar. E com isso, com o passar do tempo, com a perseverança, como bem lembrou a pastora Keila, isso vai dando fruto. Não tem como não dar fruto uma coisa que Jesus criou. Ou vocês acham que Jesus ia mandar uma coisa para a gente fracassar? Não. Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que persistir. Aliás, Atos dos Apóstolos, assim, para não parecer que sou eu, vou pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina, no discipulado.
e na comunhão, e no partir do pão e orações. Olha, são duas coisas diferentes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no processo discipulado, e perseveravam na comunhão, partir do pão e orações. Culto. Discipulado, culto. Discipulado, culto. Coisas diferentes. Perseveravam no culto, que é comunhão, partilha do pão e orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no discipulado. Perseveravam nas duas coisas. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Então, assim, no templo eles iam para orar. E em casa eles faziam o discipulado. E Deus ia acrescentando. Enquanto isso, versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus ia dando crescimento para a igreja. Assim como Deus deu crescimento na igreja de Atos dos Apóstolos para aqueles que perseveraram no discipulado e nos cultos, também Deus deu crescimento para os puritanos no século XVIII, porque perseveravam no discipulado e nos cultos, deu perseverança para os metodistas no século XVIII, XIX, porque eles perseveravam no discipulado e nos cultos, e deu crescimento para a igreja da Coreia do Sul, porque eles ainda hoje perseveram no discipulado e nos cultos e continuam crescendo. Então, quer uma igreja forte, uma igreja realmente verdadeira, uma igreja que se sustenta, obedeça a Jesus. Não é obedecer pastor Danielson, pastor Keila, não. Obedeça a Jesus. Fazer discípulos. Muito bem, vamos seguir adiante? Então, nós chegamos no século XX com o movimento celular, que é o movimento discipulado moderno. Então, lembrando, vamos pegar lá do Antigo Testamento os discípulos dos sacerdotes, os discípulos dos profetas. No Novo Testamento já começa João Batista ainda, um profeta com seus discípulos, mas logo em seguida tem Jesus com seus discípulos. Depois os apóstolos de Jesus com seus discípulos. E assim vai até cessar com a intervenção do Estado, a partir de 312 depois de Cristo, a intervenção do Estado na igreja, a criação da Igreja Católica, que era ordenada pelo Estado na época. Na época, gente, eu não estou dizendo que agora estou dizendo que naquela época era. Né? E com isso terminou o discipulado. Daí, Martinho, com a reforma protestante, se começa a estudar a Bíblia de novo, porque durante todo esse período era proibido de ler a Bíblia. Então, a reforma protestante traz a Bíblia de volta. Os puritanos, lendo a Bíblia, formam os grupos pequenos de discipulado. John Wesley experimenta esse grupo pequeno de discipulado com os puritanos, lê na Bíblia que Jesus trabalhava com grupos diferentes e monta grupos diferentes. Isso é a tradição metodista wesleyana. E no século XX, o irmão Cho lê os textos de Wesley, lê a Bíblia e implanta na Coreia as células que está crescendo até hoje. Certo? Esse, então, o resumão do discipulado, certo? Inclusive, a Igreja Metodista da Coreia também é bastante grande. E também trabalha com células. Eu tive contato com a Igreja Metodista da Coreia do Sul, em São Paulo, que tem em São Bernardo do... São Paulo mesmo. Tem um bairro de São Paulo que tem uma igreja metodista da Coreia. Muito legal, eles são bem avivados, muito disciplinados. Muito bem. No tempo de Wesley, então, quando falando do século XVIII, 1720 e poucos a 1790, no tempo de Wesley já existia alguns grupos que visavam o encorajamento pessoal, ao compartilhamento íntimo, confissão e relatos pessoais de experiência espiritual. Então, é diferente, por exemplo, de uma escola dominical, como nós estamos tendo. A escola dominical é uma exposição, né? A gente está dando uma palestra. Isso tinha já também. Mas os grupos pequenos é diferente. Os grupos de discipulado, eles são assim, em que a gente abre o coração, a gente conversa, uma proximidade maior. Quem já participou sabe do que eu estou falando. No tempo de Wesley já existia alguns grupos que visavam o encorajamento pessoal, o compartilhamento íntimo, confissões, relatos pessoais de experiência espiritual. Então, além de estudar a Bíblia, também se compartilhava
experiência e se ajudava mutuamente um ao outro a corrigir alguma falha, alguma coisa assim. Já existia isso. O Wesley fazia parte desses grupos, a gente viu, né, que eram os puritanos. Mas antes de Wesley fazer parte desses grupos, a gente costuma dizer que John Wesley, e agora eu quero ver quantas mães tem aqui, né? Quantas mães? Eu sei que tem a irmã Rosane, a irmã Daiane, tem mais alguma mãe presente? Claro que não precisa ser só mãe, pai também, mas as mães. O John Wesley, desde criança, ele participava do discipulado, porque o método de discipulado adotado por Wesley se deve praticamente à forma como ele foi educado pela mãe dele, Susana Wesley. A forma com que Susana Wesley educava os seus filhos era um processo de discipulado. Ele defendia que o maior problema das pessoas estava no não controle da vontade. Então, assim, a mãe dele, todas as noites, a Susana Wesley sentava em particular com um dos dois filhos para discutir questões religiosas e avaliar seu avanço espiritual. E às quintas-feiras era o dia de Wesley, o qual ele aguardava ansioso. Então, para cada filho, ela tinha... Quantos filhos? Tinha 10 filhos? 19 filhos, mas muitos morreram, né? Não sei quantos sobreviveram. Mas 2 filhos por dia, ela agendava 2 filhos por dia para fazer discipulado um a um. E a pessoa conversava com a mãe. Então, quinta-feira era o dia de Wesley se encontrar com a mãe dele. E não era só explicar a Bíblia. O Wesley tinha que falar o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. E a Susana Wesley, que era muito estudiosa da Bíblia, era uma leiga, mas era muito... O marido de Susana Wesley, né, o pai de John Wesley, era pastor, teólogo e tudo. Mas a Susana, embora não fosse teóloga, era uma teóloga leiga. Ela tinha estudado, então por conta, então ela fazia esse discipulado com os filhos. Esse mesmo modelo que o Wesley vai depois adotar quando crescer, depois que vai ter experiência com os puritanos, e vai ler a Bíblia, vai se lembrar das experiências de discipulado que teve com a mãe dele e vai aplicar isso com os seus discípulos, que a gente vai ver logo de seguida. Em 13 de março de 1743, John Wesley escreveu assim no diário dele: pelas terríveis condições que testemunhei aqui, ele está falando da imoralidade e da miséria que a Inglaterra estava vivendo naquele ano. E deveras em todas as partes da Inglaterra, estou cada vez mais convencido de que o diabo não deseja outra coisa senão isso, que o povo em qualquer parte seja meio acordado e depois deixado para cair no sono novamente. Portanto, estou resolvido pela graça de Deus a não iniciar o trabalho em qualquer lugar sem a probabilidade de conservá-lo. Aliás, essa ideia também a gente aprende, né, pastora Keila, no ITJW, no curso de missões, que a gente tem que começar a analisar bem para que seja, porque John Wesley, ele observava assim que as pessoas tinham um início de despertar religioso e depois caíam em apostasia de novo. E a parábola do semeador, né? A semente é a mesma, mas uma caiu em solo rochoso, outra em boa terra, outra no meio dos espinhos. Então assim, não cresce, não frutifica. Então que John Wesley começou a perceber assim que para fazer um trabalho tem que ver pegando o exemplo que a pastora Keila falou da parábola do semeador, em qual terra está. Então tem que ter um preparo para que o trabalho possa continuar. Porque senão a pessoa tem só um lampejo e depois desanima de novo. Tem que perseverar. Mais uma vez aqui, a questão da perseverança. Para que... Pois é. Daí tem no material tinha várias influências que John Wesley recebeu para o discipulado. Tem uma frase que John Wesley vai falar assim: a igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos. Não adianta só as pessoas se converterem e ficar por isso mesmo. Tá, eu sou cristão, eu não era cristão, agora sou cristão. Não. Para que a igreja seja relevante, a igreja tem que ser uma igreja de discípulos, não só de cristãos, mas de discípulos. Ou de cristão naquele modelo da Antioquia, né? Quem é o cristão? Cristão é aquele que é discipulado. Não tem como uma pessoa fraca na fé, uma pessoa sem experiência,
ela ter algum impacto, a igreja ser relevante. É necessário que a igreja toda seja de discípulos e discípulas de Jesus. Não discípulos e discípulas do pastor ou da pastora, mas discípulos e discípulas de Jesus. A igreja, esse é um outro cuidado que nós temos que ter, né? Porque às vezes existem discipulados, que o pessoal chama de discipulado personalista, em que tu prende a pessoa à figura do discipulador. Ah, não, tem que ser fulano, senão não. Não, isso aqui não é de Jesus. A gente se torna discípulo e discípula de Jesus. A função do discipulado é a pessoa crescer em Cristo. A igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos. Por isso que John Wesley era tão entusiasmado com o discipulado. Aqui vou falar um pouco sobre... depois a gente pode até se aprofundar. Nos grupos de discipulado a gente se aprofunda sobre isso, mas John Wesley, quando ele começou, ele começou com o discipulado, ele pediu a ajuda no trabalho de discipulado com Peter Boller, né, que acompanhou ele, foi um mentor de John Wesley no processo de discipulado, e daí fala da sociedade da Fetter Lane, em Londres, o modelo diferente que o Wesley fez, né? Como é que ele alterou esse modelo. O que era a sociedade da Fetter Lane? Era um grupo de sociedade, um grupo de discipulado que se reunia numa casa na rua Fetter Lane, na cidade de Londres. Aqui é importante, o primeiro grupo pequeno, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, Wesley com o seu irmão Charles, Wesley e Charles, os dois irmãos, John e Charles eram dois irmãos, e eles eram professores da Universidade de Oxford. Com os alunos deles, eles montaram um grupo pequeno que se reuniam 4 noites por semana. Que, pastor? Eles estudavam, eles cuidavam de igreja, eles davam aula, e ainda se reuniam cuidavam de igreja, né? E ainda participavam 4 vezes por semana de grupo discipulado. Fazer o quê? É isso mesmo. 4 noites por semana para estudar os clássicos e ler o Novo Testamento em grego. Esse grupo foi desprezado pelos colegas e era chamado, assim, apelido maldoso. Chamavam, ali está o Clube Santo, ou Traças de Bíblia, ou ainda, sabe qual é o outro apelido que deram? Metodistas. E foi o apelido que pegou, metodista. Né? Era um xingamento, né? Era um xingamento. É a mesma coisa que hoje, vamos trazer para hoje alguma coisa parecida, xingar alguém de nerd, né? Porque eles viviam estudando a Bíblia. Então, eles eram metodistas, ficavam assim, estudando a Bíblia. Então, tinham horário para orar. Queria xingar alguém, seu metodista. Não era qualquer xingamento. Era chamar alguém de tudo certinho. Tudo certinho. Metodista quer dizer certinho. Os certinhos. Né? Os certinhos. Então, só que pegou esse nome, metodista. Pegou até hoje. Mas vamos lá. Então, o que eram metodistas? Os metodistas é aqueles que não abriam mão do discipulado. Esses que eram os metodistas. Metodistas é que não abriam mão da oração regular. Metodistas é aqueles que não abriam mão de ir até o templo para orar, para louvar a Deus, mas que não ficavam só no templo, mas também faziam estudo bíblico nas casas. Esses eram os metodistas. E hoje, será que metodista é isso? Fica a pergunta. Então, metodista virou sinônimo do que hoje? O que virou sinônimo metodista hoje? Temos que parar para pensar. Naquela época, metodista era aquele que era dedicado, zeloso com a palavra de Deus e com as coisas da religião, era apelidado de metodista. Hoje, eu não sei. Fica a pergunta. A seleção dos discípulos, né? Então ele viu como Jesus trabalhava com o grupo, então ele dividiu, tinha grupos temáticos, vocês vão ver isso, né? De acordo com o nível de maturidade. Então, por exemplo, tinham grupos menores, bandas menores, que era só para aqueles que estão se convertendo. Tinha aqueles que tinham grupos específicos para aqueles que tinham problema com vício. Olha só, tudo isso já existe hoje, ainda existe hoje com outros nomes, mas tudo isso existe hoje. Então, as companhias era para aquelas pessoas que tinham problema de vício, que queriam largar o vício. Então, tinha um grupo de discipulado só chamado companhias, que era
para isso. Tinha as bandas, né, que eram, por exemplo, novo convertido, só de jovens, só de mulheres, né? E tinham as classes que eram para liderança. Então, de acordo com o ministério de cada um, tinha uma classe só para evangelista, tinha uma classe só para diácono, ou seja, de acordo com o chamado ministério. A pessoa, então vamos pegar um modelo. Então a pessoa tinha vício, então ia para a companhia. No que superava o vício, ia para uma banda de um pequeno grupo de preparo, né, para batismo, para se tornar cristão mesmo, né? Passou por isso, então ia para uma sociedade metodista. Na sociedade metodista, eles viviam intensamente, né, estudavam a Bíblia, tinham algo parecido com a escola dominical, que era, como a gente está fazendo aqui, uma palestra, né? Era na sociedade metodista. Depois da sociedade da palestra, depois das sociedades metodistas, aqueles que se destacavam, demonstravam dons para evangelizar, dom para ensinar, dom para cuidar de coisa administrativa, era separado por classe. Então tinha a classe daqueles que iam ministrar a palavra como evangelistas, tinha a classe daqueles que iam cuidar da parte administrativa, ação social, como diáconos. E esse era o processo de discipulado. Tem ali, né, companhia e sociedade, né, a diferença de uma companhia e a diferença da sociedade. A companhia tinha mais a ver com mudança de falhas de caráter e a sociedade com capacitação intelectual para um ministério e para a vida cristã em geral. Daí o Wesley veio para os Estados Unidos, não era Estados Unidos ainda, era chamado de Nova Inglaterra, veio para os Estados Unidos, numa região chamada Geórgia. Aliás, eu sigo uma página dessa igreja, da Ippleworth, da Geórgia, onde John Wesley e Charles Wesley tinham um trabalho e fundaram. Existe a igreja até hoje, a igreja de Ippleworth. E ele começou a notar algumas diferenças e começou a adaptar o método para as diferenças daquela região. E daí ele aprendeu a se tornar discipulador. Quando ele voltou para a Inglaterra, a Sociedade da Fundição, né, que foi, ele comprou um prédio só para discipulado. Então tinha igreja onde iam para louvar, e ele comprou um prédio só para discipulado, só para atender a várias classes de discipulado diferentes. Então tinha classe de discipulado para mulheres, para crianças, para homens, tinha as classes para evangelista, tinha as classes para diaconato, tudo num lugar só, e funcionava à noite quase todos os dias. Vários grupos, né? Então tem as classes, as sociedades, as companhias, a sociedade seleta, que era a liderança que se reunia. Seria a nossa sociedade seleta, seria o que hoje a gente chama de clã. A clã é a nossa sociedade seleta. E companhia dos penitentes, que era hoje nós chamamos de grupo de apoio. Naquela época chamava de companhia dos penitentes. Aliás, eu escrevi um artigo inteiro sobre a companhia dos penitentes. Não publiquei ainda o artigo, mas quem quiser pode solicitar. É sobre como que os metodistas tratavam pessoas que tinham dependência de álcool na época. Era através da companhia dos penitentes. Daí fala sobre as sociedades metodistas. Atenção, pessoal que gosta de sociedade de homens, sociedade de mulheres, sociedade de jovens. Veja o que é realmente uma sociedade metodista. Não é, muitas vezes, o que as pessoas pensam que é. A sociedade metodista é uma coisa muito profunda, muito específica, e tem a ver com discipulado. Sociedade metodista tem muito mais a ver com discipulado do que qualquer outra coisa. E às vezes o pessoal usa para outras coisas. Mas vamos lá. E as classes e as companhias. Muito bem. Fala das regras da época, né? Tinham regras. Uma das regras é que não podia faltar, outra, sabe? Era bastante regra. E outra coisa, não é assim aberto para todo mundo. Tu tinha que se inscrever e perdeu a inscrição, azar. E as pessoas faziam fila
para conseguir porque eles queriam crescer na vida espiritual, então eles buscavam mesmo, eles ficavam na fila esperando que abrisse um grupo que eles pudessem entrar. E daí e perseveravam. Então existiam regras para quem quisesse entrar. Olha, se perguntavam, a primeira coisa, tá? Tu quer participar do grupo de discipulado? Tá, então deixa eu fazer uma entrevista contigo, era quase um vestibular. Fazia uma entrevista com a pessoa para ver se ela podia participar do discipulado ou não. E se ela não podia, ela tinha que ficar na lista de espera. A primeira pergunta: já recebeu o perdão dos seus pecados? Já se arrependeu dos seus pecados? Já tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Já tem o testemunho do Espírito de Deus como seu Espírito, que você é filho de Deus? Tudo isso perguntavam antes. O amor de Deus foi derramado em seu coração? Existe algum pecado por dentro ou por fora dominando a sua vida? Porque se existia, então primeiro tu vai para a companhia dos penitentes. Você deseja ser informado dos seus defeitos? Porque é isso que o grupo discipulado faz. O grupo discipulado não é uma palestra, que nem vocês estão assistindo agora. Escola dominical é que é uma palestra. Discipulado não é palestra. Discipulado é tu conversar. É aquilo que eu falei lá no início. Tem estudo bíblico? Tem, mas não é. Tem estudo bíblico, mas não é estudo bíblico. Não é um curso. Ah, tá, eu vou fazer curso tal. Não é um curso. O que tu pode fazer de curso é um curso de treinamento para se tornar discipulador. Até tudo bem. Né? Daí se chama classe, na linguagem metodista. Mas o discipulado não é um curso. Curso bíblico é escola dominical. Escola dominical é um curso bíblico. Ou curso doutrinário. Discipulado não é curso. Discipulado é um processo em que tu entra. Você deseja ser informado de suas falhas? Você deseja que cada um de nós diga de tempos em tempos tudo que está em nosso coração, que lhe diz respeito? Por isso assim que o grupo tem que ser pequeno, porque não pode ser... A gente tem que desenvolver confiança. A gente tem que conversar e dizer assim, olha, eu estou notando que tu está assim. E também ser capaz de ouvir. Né? Eu posso dar minha opinião sobre o que eu vejo do outro, mas eu tenho que também estar preparado para ouvir o que o outro está percebendo a meu respeito. Então precisa ter muita confiança. Jesus fazia isso. Jesus sentava com os discípulos e ele falava o que ele achava do outro. E ele dizia, o que vocês acham de mim? Né? Lembram dessa passagem? O que vocês falam a meu respeito? Quem vocês acham que eu sou? E daí Jesus disse, então esse processo de discipulado, de um ajudar o outro no crescimento, só pode com um grupo pequeno. Não tem as sociedades metodistas que tinham um tipo de escola dominical, essa sociedade sim tinha 100 pessoas numa multidão e alguém dando uma aula, que nem agora estou fazendo. Mas isso não é discipulado. Discipulado é em pequeno grupo mesmo, que nem Jesus, ele dava palestra para a multidão, 14 mil pessoas, 5 mil pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. Mas discipulado ele tinha com os 12. E às vezes ele separava alguns dos 12 para trabalhar algo específico. Porque o discipulado ele precisa de relacionamento que cura. A pastora Keila está se movimentando. Quando a pastora Keila se movimenta, pega o caderninho e já pensa, e aí vem. O que é, pastora? Tá? Não, dá certo. Perguntas para todas as reuniões. Então, assim, todas as reuniões, se tinha estudo bíblico, isso, aquilo, mas se perguntava para todos os membros. Você cometeu pecados desde o nosso último encontro? Então, nos grupos de discipulado, a confiança era tanta que se confessava pecado. Hoje é capaz das pessoas se ofenderem. Né? Se a gente perguntar hoje... mas é porque a pessoa não está no discipulado. Né? Porque se a pessoa estiver em discipulado e estiver num grupo que confia, então a pessoa pode dizer assim, mas quais foram os pecados? Eles confessavam, o que está dizendo em Tiago, capítulo 5, de se confessar esses pecados. Isso é bíblico, gente, não é invenção do John Wesley. Quem é o John Wesley para inventar qualquer coisa? Mas é bíblico, em Tiago, capítulo 5, se confessar os vossos pecados uns aos outros. A gente não vai sair confessando o pecado para uma multidão. A gente vai confessar o pecado para um grupo pequeno que a gente confia. Por isso, o primeiro passo é grupos pequenos. Não dá para ser grupo grande. Tem que ser um grupo de confiança em que a gente possa abrir o coração. Quais as tentações você tem encontrado? Ou seja, quais são as dificuldades, as tentações que o diabo tem tentado te lançar para tentar te desviar?
Como você enfrentou essa tentação? Olha, isso aqui é legal, porque daí tu explica como é que tu enfrentou essa tentação e o outro vai de repente tá vivendo a mesma tentação que tu e você, opa, é isso que eu vou fazer. Você tem dúvidas do que alguma coisa que você pensou, disse ou fez possa ser pecado? Diz assim, olha, alguma coisa que tu pensou, fez, tu tem dúvida se é pecado ou não? Daí a pessoa fala, olha, eu fiz tal coisa, mas eu não sei se é pecado. Daí o coordenador do grupo vai pegar a Bíblia e vai dizer, olha, segundo a Bíblia, isso que tu está fazendo. Né? Então, assim, as orientações são sempre bíblicas. Por isso diz, tem Bíblia? Tem, mas não é estudo bíblico. Com essas perguntas, Wesley sonhava com cristãos curados, maduros, íntegros e perdoados pelo Senhor. Sonhava com crentes alcançados. E com esse método, os metodistas alcançaram toda a Europa e os Estados Unidos e vieram parar em todas as Américas e estão espalhados no mundo todo. No século XIX e no início do século XX, a Igreja Metodista era a maior igreja nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, depois que veio, se espalhou e foi. Se vocês virem a estrutura dos templos e as fotos antigas, vocês vão ver a força da Igreja Metodista, mas a igreja, naquela época. Mas por quê? Porque eles trabalhavam com grupos, com sociedades, com escola dominical. A diferença. Bom, quando John Wesley morreu em 1791, ele deixou uma igreja. Ele morreu em 1791. Ele começou esse movimento, o boom do grande movimento, em 1738. Foi o grande boom do movimento. Né? Mas eu queria convidar vocês para assistir. Vocês que entraram depois, eu vou pedir para vocês, assim que terminar o vídeo, voltem e acompanhem essa história desde o início. Porque o que estou passando aqui, gente, vale para todos, vale para todas as denominações, inclusive. Porque eu não estou falando da tradição metodista, porque é a tradição mais antiga no discipulado, só por isso. Mas vocês vão ver desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e por que é assim. Paulo Vieira disse assim, paz, pastor, esta aula ficará gravada, eu não pude acompanhar desde o começo. Acabei de falar isso, irmão Paulo. Vai ficar gravada sim, vai no YouTube também. Assista de novo, compartilha com a tua igreja, porque vale a pena. Falando então só do movimento metodista, quando John Wesley morreu em 1791, ele deixou uma igreja com 10.000 grupos de discipulado. Durante a vida dele, ele abriu 10.000 grupos de discipulado, cada grupo com média de 10 membros, cada 100.000 membros. 100.000 membros. Às vezes a gente não consegue trazer uma pessoa para a igreja o ano inteiro. Ele trouxe 100.000 pessoas para a igreja, sozinho. Só com esse grupo de discipulado. Só com o trabalho. Ele abriu 10.000 grupos de discipulado. A gente não precisa abrir 10.000 grupos de discipulado. A gente não precisa ser um novo John Wesley. Mas o mais importante é que esses 100.000 membros se tornaram grandes líderes. Todos eles. Porque aquilo que ele falou, uma igreja não se torna relevante porque cria convertidos. Uma igreja se torna relevante porque cria discípulos. Esses 100.000 não eram membros de banco. Eram 100.000 líderes. 100.000 evangelistas, porque se formaram no discipulado, certo? Então, discipulado não é curso, discipulado não é escola, discipulado é uma visão de Jesus, e não tem como dar errado, porque foi Jesus que disse. Será que Jesus ia dizer algo que John Wesley só pegou a ideia de Jesus? John Wesley não inventou nada, ele só pegou a ideia de Jesus e aplicou. O irmão Cho, na Coreia do Sul, ele não inventou nada. Ele também não copiou John Wesley. Ele leu John Wesley, ele leu a Bíblia e copiou a ordem de Jesus. Não tem como dar errado algo que Jesus mandou. Então vamos fazer o que Jesus mandou. Falando agora do discipulado na Igreja Metodista hoje. Nós já estamos encerrando, né? E eu não sei, o pessoal não fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Discipulado metodista hoje. Então, assim, resgatar o discipulado significa voltar às raízes da igreja cristã, porque a gente viu
que a igreja cristã se constituiu como discipulado só parou em 312, a partir de Constantino. Antes era só discipulado, sempre. Parou entre 312 e o século XVIII, XVII, parou o discipulado na igreja, mas depois foi resgatado. Então, é voltar à raiz da igreja primitiva e voltar à raiz do metodismo. O metodismo é um movimento de discipulado. Falando do metodismo da igreja, eu falei até agora o discipulado na história, agora aqui eu estou falando do discipulado na igreja metodista, rapidamente. O que diz os nossos cânones, o que diz os nossos regimentos internos a respeito do discipulado? Na página 234 dos cânones, agora de 2017, diz assim: acreditamos ser o discipulado, isso aqui, documento oficial da igreja, página 234, da igreja metodista. Acreditamos ser o discipulado nosso estilo de vida em que Cristo é o modelo, ou seja, caminho, verdade e vida, à luz dos valores da fé cristã e na perspectiva do reino de Deus. Método de pastoreio no qual o pastor e a pastora dedicam maior atenção aos grupos pequenos e promovem dessa forma relacionamentos mais fraternos e pastoreio mútuo. É estratégia para o cumprimento da missão, visando a evangelização e o crescimento. É isso que o documento oficial da Igreja Metodista do Brasil inteiro diz. Mas isso significa que é só o pastor e a pastora que podem trabalhar com o discipulado? Não, o pastor e a pastora têm compromisso de iniciar o discipulado, porque depois o discipulado vai formando líderes. É a mesma coisa que aconteceu. Os primeiros, e aqui está falando, né? Pastoreio mútuo, ou seja, os próprios membros que participam do discipulado aprendem a pastorear. Porque sim, o pastor e a pastora são os que orientam o pastoreio. O pastor e a pastora são os que lideram o pastoreio. Mas pastoreio não é função do pastor e da pastora somente. Pastoreio é função da igreja. É a igreja que pastoreia. O pastor e a pastora são só orientadores. A igreja que é um aprisco que protege. Então, no discipulado se aprende o pastoreio mútuo, como o documento mesmo diz. Então, o próprio discipulado, com o passar do tempo, vai aprender a discipular e vai pastorear um ao outro. Né? Então, essa é a ideia. Vamos ver, então, o que a nossa liderança diz. Né? A Igreja Metodista é liderada por bispos. Então, o conjunto de todos os bispos do Brasil se chama Colégio Episcopal. Quando junta todos os bispos e bispas metodistas do Brasil, num grupo se chama Colégio Episcopal. O Colégio Episcopal escreveu no Manual de Discipulado o seguinte, tem um Manual de Discipulado número 1 do Colégio Episcopal, e ele coloca assim: o discipulado é o modo de vida, o estilo que caracteriza a vida daqueles e daquelas que estão comprometidos com o reino de Deus, que fazem da nova justiça, ou seja, dos valores éticos e da justiça do reino, uma prioridade na vida e que se dedicam integralmente ao serviço cristão, ao evangelismo, ao testemunho, em cumprimento à vontade de Deus. Então, na visão da nossa liderança, dos bispos e bispas metodistas, o discipulado é um estilo de vida de quem tem compromisso com o reino de Deus. Nós metodistas acreditamos, se alguém tem compromisso com o reino de Deus, participa desse processo de discipulado, que é uma ordem de Jesus. Jesus não disse ir por todo mundo construir templos, ir por todo mundo gravar CD, ir por todo mundo fazer programa de rádio. Ele não disse nada disso. Ele disse ir por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações. Prega o evangelho e faz discípulo. A gente prega o evangelho nos cultos, né? Ou programa de rádio, seja como for, mas tem que fazer discípulo, porque é uma ordem de Jesus. E os nossos bispos e bispas da Igreja Metodista acreditam, o discipulado é o modo de vida de quem tem compromisso com o reino de Deus. Se tu quer ter um compromisso com o reino de Deus, participe do discipulado. As bases, até eu colocaria em uma ordem diferente, mas aqui está dizendo assim, ó, começa com as casas de paz, os lares de paz, que são 7 encontros que é feito numa casa, né? E daí dessa casa de paz, e estamos querendo fazer, né? Dessa casa de paz é que surgem os pequenos grupos, chamados células, apelidados de células. Esses pequenos grupos, as pessoas desses pequenos grupos podem participar dos encontros, né? Impacto é o retiro de avivamento que tem. Então, aqui eu tenho a impressão que ninguém, acho que talvez alguém tenha participado,
mas é muito interessante esses retiros. Em cada região tem um nome. No Rio de Janeiro é chamado de Impacto, em outros lugares é chamado Encontro com Deus, aqui é chamado Aliança com Deus, ou tem, né, mas participar desses retiros para dar uma reforçada. Daí, as pessoas que já participaram, estão nas células, a gente não tem hoje, como é que chamadas classes, mas as pessoas têm a escola de líder. A escola de líder é aquelas pessoas que estão no discipulado e que têm um desenvolvimento, demonstram dons e chamado para liderança, são separados numa classe específica, num grupo de discipulado chamado escola de líderes. E a supervisão, né? O pastor acompanha os líderes acompanham as células e todo mundo está acompanhado um ao outro, certo? E os SD acompanham os pastores, e o bispo acompanha o SD, e o colégio episcopal acompanha o bispo, e ninguém está sozinho, ninguém está caminhando sozinho. Esse é o processo de discipulado que a Igreja Metodista enxerga. E como vimos, Wesley criou grupos diferentes e trabalhava com esses grupos de forma interligada. Eram grupos diferentes, mas estavam interligados de si. A Igreja Metodista decidiu retornar aos princípios do discipulado com pequenos grupos, entendendo que esse é o modelo original do metodismo. Então, esses pequenos grupos é o modelo original do metodismo. E a gente é convidado a continuar essa história. A gente viu essa história. A história do Antigo Testamento, dos discípulos no Antigo Testamento, a história dos discípulos no Novo Testamento, a história dos discípulos na Igreja Primitiva, a história dos discípulos no início da Reforma, a história dos discípulos no período metodista, e agora é a vez da história dos discípulos e discípulas aqui na igreja local onde tu está congregando. Tu é convidada a participar dessa história. Amém? Estamos encerrando. Esse foi nossa aula sobre discipulado. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo de novo, anotar. Tu que não fez nenhuma pergunta, pode colocar as perguntas aqui, depois eu vou ler e vou responder por escrito. Né? Não houve perguntas, mas às vezes a escola dominical é isso mesmo, é mais um palestrão, né? E vocês viram a importância. Tem um material disponível, PDF, com mais informações do que eu passei aqui, informações mais detalhadas, e eu também estou à disposição. Lembrando que nós, da Igreja Metodista em Constantina, Congregação Canhada da Funda e Congregação São José, nós estamos implantando o nosso plano de discipulado. Fizemos algumas tentativas no ano de 2020, fomos interrompidos. Deus sabe de todas as coisas, mas agora com esse conhecimento você vai ter condição de fazer parte dessa história. O que será que as próximas gerações vão falar a respeito do discipulado de agora? Ou será que vão dizer que a mesma coisa que aconteceu no tempo de Constantino? Parou o discipulado? Parou o discipulado. Não, gente, não vamos fazer isso. Vamos seguir as orientações. Jesus disse, fazeis discípulos. E nada que Jesus diz é para fracasso. Jesus é o rei, é o vitorioso. Se ele deu essa visão, vamos seguir essa visão. Amém? Um minutinho para comentários, perguntas e vamos estar encerrando. Qual é o melhor manual para usar no discipulado, professor? A Igreja Metodista tem vários manuais, né? E eu acho bem interessante. Claro, para a escola de líderes é o manual do discipulado, que é o que ensina como trabalhar com discipulado. Então, para a escola de líderes, um dos manuais é o manual do discipulado, entre outras coisas. E sempre a Bíblia, sempre a Bíblia, mas para a gente ter um plano de acompanhamento, tem o pastor Odilon, Bacelar Chaves, tem vários manuais de discipulado muito bom. Também tem esqueci agora. O que escreveu o Fator Mangabeira, também tem manual de George Emmerich, pastor George Emmerich, também tem um trabalho muito bom. Mas o melhor manual todo mundo tem em casa, né? Que é a Bíblia. Isso. Todos esses a gente chama de material de apoio. Então, assim, é isso que eu quis dizer. São material de apoio para o
do pastor Odilon, um material de apoio ótimo, do George Emery, um material ótimo, material publicado pelos institutos teológicos, pelo CTM, pela FATEL, são todos materiais ótimos, mas são material de apoio. O nosso manual de discipulado está aqui, ó, todo mundo tem em casa. Esse é o nosso manual de discipulado, certo? E o Evangelho de João é especialista nessa parte de discipulado, mas não só. Então, sim, esse é o nosso manual de discipulado. Os outros são material de apoio, material didático de apoio. Mais alguma pergunta? É isso? Com quem começar o discipulado? Oi? Com quem começar o discipulado? Com quem está ouvindo. A pastora pergunta com quem começar o discipulado. Começar o discipulado com quem está ouvindo esse vídeo, primeiro. E com quem o discipulado é se tu realmente quer um contato com o reino de Deus, compromisso com o reino de Deus, participe do discipulado. Não sabe, é no discipulado que tu vai crescer como cristão e cristã. Mas sim, necessariamente, quem tem que ter um compromisso com o discipulado é a liderança, o início, a liderança metodista. Então, assim, os membros da clã, todos eles devem participar do discipulado. Porque como é que eles vão orientar uma igreja? Os membros da clã, eles estão dirigindo a igreja. Como é que eles vão dirigir uma igreja se eles não têm um crescimento? Como é que eles vão promover o crescimento da igreja se eles mesmos não têm um compromisso com o crescimento? Então, todos os membros e membras da clã precisam participar do discipulado. Mas a ideia é que toda igreja seja igreja de discípulos, não de membros, mas de discípulos. Gradativamente. Então, começando por ti que está assistindo esse vídeo, começa por ti. Pessoal que está assistindo, tem alguma pergunta? Vamos lá. Se não, só por escrito eu vou responder. Amém? Então é isso, pessoal. Discipulado, visão de Jesus. Discipulado, ordem de Jesus. Discipulado para quem quer compromisso com o reino. Discipulado faz parte da história desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história da igreja. Discipulado faz parte da tradição metodista. Discipulado produz crescimento na igreja. Discipulado produz crescimento espiritual na tua vida, transformação na tua casa. Discipulado é para ti. Tu é convidada por Jesus a integrar esse programa de discipulado. Amém? Compartilhe essas ideias com os outros, não apenas o vídeo, porque às vezes a pessoa não vai assistir o vídeo, mas compartilhe essas ideias que tu viu no vídeo de hoje com os teus irmãos e irmãs e incentive a participar do discipulado. Esse foi nossa escola dominical desse dia 21 de fevereiro de 2021. Obrigado a todos e a todas que participaram. Obrigado, irmã Maria Rosane, irmão Paulo, irmã Daiane. Lembrei, irmã Daiane, do aniversário do irmão Ítalo, mas como ele não entrou online, né? Então depois a gente manda uma mensagem, mas esteja orando pelo irmão Ítalo. Vou mandar uma mensagem para ele depois. Irmã Maria Rosane, irmão Jair, a irmã Luísa, com a Neca, com a Ofélia. Ele está na escola dominical lá de Erechim. Sim, o irmão Ítalo deve estar na escola dominical lá de Erechim. O pastor Bruno tem escola dominical na parte da manhã em Erechim, se não me engano. Vamos estar orando. Pastora Keila, ora para encerrar esse momento de culto aí. Obrigada, Deus Pai, por o Senhor ter nos chamado para sermos discípulos de Jesus. Obrigada, Senhor, por acender em nossos corações a chama de seguir os passos de Cristo. E nós te pedimos em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua unção. Derrama sobre nós, ó Pai, a unção que estava sobre John Wesley. A unção, ó Pai, que estava sobre o apóstolo Paulo, que pregava, que discipulava. Dai-nos, ó Deus, competência para fazermos discípulos para o teu reino. Não discípulos para nós, mas discípulos para Cristo. Ilumine nossos corações. Derrama sobre nós a unção de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma, com sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E hoje às 14h30 nós temos um programa Coração Aquecido especial.
que vai ser um culto. Não perca. Não perca, vai ser culto pela rádio. E avisa principalmente aqueles que não têm acesso à internet para sintonizar em 104.9 FM em Constantina para poder participar desse culto pela rádio. E às 19 horas nós vamos ter um devocional, um mini culto também aqui pelo Facebook. Deus abençoe, um bom domingo para todos os discípulos e discípulas do nosso Senhor Jesus. Forte abraço!